Pode ler, amados? E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discuti com eles? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai secando. E disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que sucede isto? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha o que ele perguntou: se tu podes fazer, perguntando para Jesus. E Jesus disse: se tu podes crer. Olha o que Jesus está respondendo para o pai: se tu podes crer, tudo é possível que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não o pudemos nós expulsar? E Jesus disse-lhe: essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Tá bem? Os irmãos podem assentar. Amados, essa palavra, quando o pastor me ligou agora, era umas 11 e pouca, né, por aí. 10 e pouca. Eu pedi ao Senhor uma palavra, e veio justamente essas duas frases na minha mente aqui, olha. Quando o pai do menino trouxe, ele virou para Jesus, o 23, é por isso que eu frisei na hora que eu estava lendo, e disse, olha aí, o pai do menino, versículo 21, e perguntou ao pai do menino: quanto tempo há que sucede isso? E ele disse: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se tu podes fazer alguma coisa, olha para quem que ele está perguntando. Se Jesus pode fazer alguma coisa para você, irmã Aldiane, para Deus nada é impossível, tudo é possível para Ele. Só que mesmo sabendo que tudo é possível para Ele, tem uma condicional. E essa condicional é que nós vamos pregar aqui. Jesus fala com o pai do menino, olha o que ele está dizendo no 23 aí, olha. Jesus disse-lhe: se tu podes crer. Ele perguntou se Jesus pode fazer, mas Jesus está perguntando ao pai se você pode crer. Tudo é possível que crê. Então, amados, para a gente receber qualquer coisa do Senhor, tem uma condicional. A gente precisa crer, a gente precisa dar ouvido, a gente precisa obedecer. O profeta maior, Isaías, no capítulo 1, versículo 19, ele diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, ou me dá ouvido, comereis o bem dessa terra. Então, se você quiser e dar ouvido à palavra de Deus, você vai comer, não é o pão que o diabo amassou, não. Você vai comer o bem dessa terra. Muitas pessoas estão comendo mal aqui nessa terra, porque não dá ouvido à palavra de Deus, não dá ouvido ao seu Jesus. Jesus diz lá em João 15, versículo 7, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Tudo! O que você está precisando, amado? Ele falou que é tudo. Você vai pedir tudo e vai ser feito. Mas tem uma condicional aí. Se vós estiverdes em mim, se você estiver em Cristo, se você estiver em intimidade. E aí eu peguei essa passagem que no final os discípulos perguntaram a Jesus por que nós não podemos expulsar.
Mas Jesus respondeu para eles, em particular na casa onde eles entraram: essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum, amados. Oração é intimidade com Deus. Oração é você conhecer Jesus, é você estar familiarizado com tudo que Ele ensinou, que Ele fez, acompanhar Jesus, ler a palavra de Deus, amados. A Bíblia é a revelação de Deus para nós. Você quer conhecer Deus, lê a Bíblia, porque tudo que Ele falou, Ele está aqui, Ele está se revelando a nós. Lá em João 6,48, Ele falou assim: eu sou o pão da vida. Olha, amados, o pão da vida. Jesus veio trazer vida. Aonde Jesus chegou, andando por essa terra, pastor Adriano, Ele curava os enfermos, os aleijados andavam, os cegos viam, os surdos ouviam. Jesus ressuscitava os mortos, porque Ele é a vida. Não é à toa que Ele diz lá em João, capítulo 8, versículo 12, e falando Jesus outra vez, amado, Jesus sempre repetiu muitas vezes. Por isso que quando eu prego eu repito muito, que eu aprendi isso com Jesus, é repetir. Quando você repete, você faz a pessoa gravar. Jesus falou assim, olha, e falando Jesus outra vez, Ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas, mas tem a luz da vida. Eu sou. Então Jesus está se apresentando a todos nós aqui mais uma vez, repetindo, porque vocês já ouviram isso aí muitas vezes, mas é bom lembrar, Jesus quem Ele é? Ele é o pão da vida, mas também Ele é a luz do mundo. Quem segue Ele não anda em trevas, mas tem a luz da vida. Jesus chegando outra vez, Ele diz lá em João capítulo 10, versículo 9, Ele fala assim, olha, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, entrará e se salvará, entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Jesus falando que Ele é a porta, Ele é o pão da vida, Ele é a luz, Ele também é a porta da eternidade, a porta da vida eterna. E aí João capítulo 10, versículo 11, Jesus fala de novo, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então Jesus é o bom pastor, você precisa saber que Ele cuida de você. Não é à toa que o salmista Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele escreveu 73 dos 150 salmos, mas o Salmo 23 ele fala assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então Jesus, Ele é o bom pastor, e se você tiver Ele como seu pastor, não vai te faltar nada, amados. Na medicina Ele é o médico dos médicos, Ele criou o ser humano, Ele que criou todo o seu corpo, as células. Se você tiver alguma enfermidade, Ele pode te curar aqui agora, basta você crer. A passagem que Jesus disse para o pai do jovem lunático é, se tu podes crer, tudo é possível que você crê. Então a condicional, a gente precisa ter fé, a gente precisa acreditar. Hebreus capítulo 11, 6, fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que o busca, crê que Ele existe, e Ele é galardoador daquele que o busca. Ele está aqui, amados. Quando o pastor falou que não importa número, Jesus, quando foi falar com aquela mulher samaritana no posto, era só ele e a mulher, mas Jesus, através daquela alma, Ele ganhou toda a cidade, usando aquela serva. Então Jesus pode ganhar toda a Conselheiro Pena só com esse número aqui, ó. Isso não é impossível não, porque Ele disse que porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estou eu no meio deles. Aqui tem mais de 2, mais de 3, então Jesus está aqui, Ele não mente, Ele é a verdade, e Ele prometeu estar aqui. E a igreja, Ele falou que a minha igreja será chamada casa de oração para todas as nações. Vocês vieram na casa de Deus, claro que Ele está aqui, aqui é a casa dEle.
Aqui você ouve a palavra dele. Vocês estão ouvindo, essas palavras não são minhas, não, é dele. É ele que está falando com vocês. Eu estou apenas emprestando a minha boca para ele usar aqui e falar com vocês. Vocês vieram aqui para ouvir a palavra, e vocês estão ouvindo palavra de Deus. Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, quando ele chegou na porta do túmulo lá, que ele ia pedir para remover a pedra, Marta, a irmã do defunto, ele falou assim, já é defunto de 4 dias, já cheira mal. Jesus olhou para Marta e falou, Marta, Marta, se tu creres, verás a glória de Deus. Você precisa crer, amado. Ele falou com o pai do jovem, se tu podes crer, tudo é possível que você crê. Tudo! Se tu creres, verás a glória de Deus. Você precisa crer, amado. E Jesus disse para ela, para toda aquela multidão que estava ali, aguardando o que ia acontecer com Lázaro na sepultura, em estado de decomposição, cheirando mal. Jesus falou assim, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Cresço nisso. É Jesus que está perguntando para nós. Ele falou que ele é a ressurreição e a vida. Aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê nele, nunca morrerá. Crês nisso? Jesus está perguntando para nós. Então Jesus vai se apresentando ao longo de toda a Bíblia. Por isso que nós precisamos conhecer a Bíblia. Ele diz lá em João 5,39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. A Bíblia toda fala de Jesus. A Bíblia ela é cristocêntrica. O centro da Bíblia é Jesus. O centro é Jesus. Tem gente que nunca leu a Bíblia. Nós estamos com um plano aí da Madecop para ler a Bíblia em 1 ano. Eu já estou terminando agora. Não terminou o ano, mas eu estou terminando a leitura de toda a Bíblia esse ano. E vai começar janeiro, eu vou comprar. Geralmente eu compro uma Bíblia novinha e vou riscando ela todinha, ó, toda marcada. E aí eu leio mais uma Bíblia. Na hora que termina o outro ano, eu pego outra Bíblia nova e vou grifando. À medida que, cada vez que você lê a palavra, Deus te revela uma coisa que você não percebeu antes. Pode pregar 10 pastores, essa mesma palavra que eu estou pregando, eles vão pregar diferente. Pastor Adriano prega diferente. Pastor pega diferente. Neudson. Pastor Joanim vai pregar diferente. Pastor Franz vai pregar diferente. Pastor Itemar vai pregar diferente. E assim, cada um de vocês for ler essa leitura e pregar, Deus fala diferente com você. A palavra, ela é tremenda, você não consegue repetir um ou outro. Eu não consigo copiar o pastor Adriano, porque Deus fala diferente com cada um de nós. Cada um de nós estamos num nível de intimidade com Deus. Deus pode revelar coisas muito profundas para a irmã Rosiane, e tem intimidade com Ele. E às vezes para uma outra que tem menos intimidade, Ele não vai revelar coisas tão profundas. Isso depende do nosso estar nele. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Tudo! Jesus fala em João 14, de 1 a 6, amados. Jesus fala assim, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos seria dito. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver, vós sejais comigo. E mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, como saber para onde o Senhor vai se nós não sabemos o caminho? Mas Jesus respondeu com todas as letras, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amados, só esse versículo aí dá para você fazer uma pregação muito grande. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que se você não tem Jesus, você não está no caminho que vai para o céu. Ele falou, é artigo definido em português. Quem é o caminho? Sou eu. Quem é a verdade? Sou eu. Então quem não tem Jesus está com a mentira. Em termos de salvação e de vida eterna, está com a mentira, porque é só Ele. Só existe uma verdade, não existe duas verdades. E eu sou a vida, porque Jesus é o divino Pai eterno. Tem muita gente que já ouviu muitas vezes falar isso, mas não sabe que é Jesus. Isaías 9,6, ele fala assim, eis que o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, ou Pai eterno, e príncipe da paz. Então o Pai eterno,
O Pai da eternidade chama Jesus. Se você não tem Jesus, você não tem vida eterna. Morreu, vai para o inferno. Ou é céu ou é inferno. Se você não está indo para o céu, está indo para onde, amados? Não tem lugar intermediário não. Ou é para cima ou é para baixo. Ou é a verdade ou é a mentira. Ou é luz ou é trevas. Ou é o bem ou é o mal. Só existe esses dois lados. Não tem lugar intermediário. E Jesus está falando conosco aqui. Ele falou com o pai do menino: se tu podes crer, tudo é possível. Ele fala também em João 15, versículo 1: eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o lavrador. A videira verdadeira. Toda árvore que estiver em mim vai dar muito fruto. Mas aquela que não dá fruto vai ser cortada e lançada aonde? No fogo. Tem muitas pessoas que vão ser cortadas. Não está produzindo fruto no reino de Deus. Às vezes nós viemos aqui só buscar a bênção, amados. Mas você tem que aprender a levar a bênção para os outros. Qual é a maior bênção? Chama-se salvação. Eu costumo pregar na praça, pastor Adriano, que salvação é o que interessa, o resto não tem pressa. Eu vou orar para a pessoa enferma no hospital, eu falo, mais importante que você ser curado aqui é você ser salvo. Porque se você orar e o Espírito Santo, Deus te curar, se você sair ali fora e for acidentado e morrer, você vai para o inferno. Então o que valeu essa cura? Presta atenção, gente. Mas se você orar, pregar Jesus para você, você confessar Jesus e for salvo, qualquer coisa que te acontecer, você já tem vida eterna. Então o mais importante de ser curado é ser salvo. Porque se o Senhor te recolheu hoje, mas se você é salvo, você vai para os braços dele. Você já tem a vida eterna. Então por isso que salvação é o que interessa, o resto não tem pressa. Jesus fala em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, olha o que Jesus está falando para todos nós aqui. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que era, o que é, o que há de vir, o Todo-Poderoso. O que é o alfa? É a primeira letra do alfabeto grego. O original da Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito na língua grega. Por isso que Jesus usou essa expressão, eu sou o alfa. E a última letra do alfabeto grego, da língua grega, é o ômega. É como se fosse em português, eu sou o A, eu sou o Z. Ou seja, Jesus, ele é tudo. Tudo! Todas as letras aí. Todas as letras, você pode definir quem é Jesus em todas as letras do alfabeto. Tudo que você pensar, em cada inicial da letra, você pode escrever uma qualidade de Jesus. Por isso que ele falou, eu sou. Você não pode descrever Deus. Não tem como, ele é um nome inefável, impronunciável. Na Bíblia ele é o Jeová Rafa, o que cura. Jeová Salom, ele é a nossa paz. Jeová Nissi é a nossa bandeira. E assim vai, eu vou falando aqui a tarde toda e não vou conseguir descrever quem é Jesus. Por isso ele falou, eu sou. Aí pronto e acabou. Certa vez eu pregando lá em Diamantina, a igreja que eu fui pastor 10 anos. Inclusive o pastor que está lá foi eu que consagrei. Nós estivemos lá agora nesses 15 dias que eu fui de férias a Belo Horizonte. E aí eu disse para eles quando eu estava lá, pastor, eu falei, eu jamais, nunca posso dizer eu sou pastor dessa igreja. Nunca. Mas por que, pastor? É porque se amanhã ou depois, e o Senhor me recolher hoje, vier aqui, não, quem que é o pastor dessa igreja? Não, o pastor dessa igreja aqui é fulano de tal. Uai, mas o pastor falou que ele é o pastor daqui. Eu falei, não, já era, não é mais. E Jesus não, ele é o eu sou. Por que é eu sou? Ele é ontem, hoje, eternamente, ele não muda, ele é Jesus. Ele é eterno. Então Jesus pode dizer, eu sou. Por isso que quando ele apareceu para o Moisés lá naquela sarça, Moisés falou, e quando o povo me perguntar qual é o nome, eu dou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele falou, mas qual que é o nome? Jesus, com muita sabedoria, ele falou assim, diga o eu sou que te enviou. O eu sou. Na sua provação, na sua enfermidade, ele é o médico dos médicos. Na área da justiça, ele é o advogado dos advogados. Na hora do tribunal, Jesus é o juiz de toda a terra. Na área, qualquer área que você falar, Jesus é o maior. Então ele não pode escrever que ele é alguma coisa. Ele é tudo. Tudo. E por que ele nos perdoa tudo? Porque ele sabe tudo, pastor Adriano. Certa vez eu meditando na palavra de Deus, eu pensei assim, por que Jesus perdoa tudo?
Por que Ele nos perdoa, amados? Porque Ele conhece o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Ele conhece tudo. Às vezes o pastor Adriano, ele chega aqui cansado, ou seja, não cumprimenta algum, aí fica com a cara feia, mas esse pastor chato, ele nem cumprimenta ninguém, chegou aqui, está aqui, mas aí você não sabe, Jesus sabe. Ele teve uma chateação ali na rua agora, alguém humilhou ele bastante, ele chegou aqui de cabeça baixa. Então, por isso que Jesus perdoa, porque Ele sabe o que aconteceu antes. E Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Ele sabe o hoje, o que você está vivendo, por que você está aqui nessa tarde da bênção hoje. Ele sabe para que você veio aqui. Amados, olha que coisa fortíssima. Jesus, quando ensinou a oração do Pai Nosso, já está finalizando aqui, ele diz assim, olha, quando você for orar, está em Mateus capítulo 6, versículo 6. Quando você for orar, você entra no teu aposento, ou seja, no teu quarto, e fechando a porta, o teu Pai que vem em secreto te recompensará. E quando orares, não useis de vãs repetições como faz os gentios, o povo aí fora que não tem Deus, que pensa que pelo muito orar eles serão ouvidos. Olha o que ele diz, Jesus falando, versículo 8 agora, não vos assemelheis, pois a eles, o vosso Pai sabe o que você necessita antes de lhe pedirdes. Então vocês vieram aqui, mas Jesus já sabe o que você precisa. Antes de você abrir a boca e pedir para Ele já sabe. Ele sabe a necessidade de todos nós aqui, o que nós estamos passando, Ele sabe. Aí Ele fala, portanto vós orareis assim, versículo 9, do 9 ao 13 é o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu. E Ele não é só meu pai, Ele é pai do pastor Adriano, pai de todas as irmãs da Andrelina, de todas as irmãs da Linéia, da irmã Eliene, de todas as irmãs Maria, irmão Geraldo, pai da Betinha ali, Senhor, de todos, a Roquiane, da Rotiane, do Bruno, do Gabriel, Ele é Pai nosso. Jesus dividiu o Pai dele que está no céu conosco, Ele convidou você para ser irmão dele, porque Jesus é o Filho unigênito do Pai, único, mas Ele desceu do céu na terra e falou, agora quando vocês for orar, você fala, Pai nosso que está no céu, é o meu Pai que eu convido para ser seu Pai também, eu convido você para ser meu irmão. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Isso aí é o segredo, amado, de tudo que você pedir a Deus. Se você fizer uma oração segundo a vontade dEle, ela vai ser ouvida. Tudo tem que ser segundo a vontade de Deus. Jesus falou, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que fizer a vontade do meu Pai que está no céu. Mateus 7, 21. Então nós precisamos conhecer a palavra, conhecer Jesus. Jesus, Ele é a própria palavra. No princípio era a palavra, ou seja, o verbo estava com Deus, ou seja, a palavra estava com Deus, e o verbo era Deus, a palavra era Deus. Jesus é a palavra de Deus. E o verbo se fez carne, ou seja, a palavra se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. Jesus nos revela, Ele mostra quem Ele é, e você precisa conhecer Jesus, para você receber tudo que você precisa. E se você conhecê-lo, você não vai pedir alguma coisa que Deus não concorda. É ou não é? Você vai pedir, eu queria que matasse fulano de tal. Deus vai fazer isso? Não. Um dos 10 mandamentos dele é não matarás. Como é que você vai pedir para ele matar alguém? Não, você tem que pedir alguma coisa segundo a vontade dele. Agora você pedir, eu gostaria que o senhor salvasse o fulano. Essa é a vontade dele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou todo mundo, gente, todas as pessoas. Como é que Ele vai mandar você matar alguém? E Ele amou de tal maneira, a maior intensidade que Ele deu, a maior dádiva, quem que Ele deu? A sua palavra, o Filho unigênito é a palavra de Deus que se fez carne, para que todo que nele crê, a maior condição é você crer na palavra de Deus, que é Jesus, o verbo que encarnou, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Não pereça a maior condenação, que é o inferno, mas tem a maior aquisição, que é a vida eterna, que é a maior esperança de todos nós. Amém? Então essa é a palavra que eu queria transmitir, que já deu ali 4h20, né, pastor? Quero agradecer. Então Jesus fala aqui, ó, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê.
Você crê? Se você crê, você já vai sair com a sua bênção. Então, creia, e Ele está aqui para atender o seu pedido. E eu já falei que você não precisa nem falar, que Ele já sabe o que você precisa. Você pode vir adorá-lo, agradecer a bênção e já voltar para casa sabendo que Ele já sabe o que você precisa e Ele já atendeu o seu pedido. Você já vai embora com a sua bênção. Amém? Pode orar, pastor? Vamos ficar de pé então. Os irmãos que quiserem vir aqui na frente para a gente orar junto aqui na frente, na presença dEle, aos pés do Senhor Jesus. Não é aos pés do pastor Elcio nem do pastor Adriano, não. É do Senhor Jesus. Porque Ele, essa palavra que eu preguei aqui é dEle. E Ele está aqui. O tempo foi curtinho, mas vocês viram que foi palavra do início ao fim. E a palavra é que é alimento. Jesus falou que é o Espírito que vivifica a carne para nada aproveita. Mas as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. João 6,63. A palavra é que Ele é o pão da vida. É a que alimenta a nossa alma, o nosso espírito. Amém? Oremos. Ó Deus, Pai maravilhoso. A Tua palavra foi ministrada aqui, Pai. E o Senhor está aqui. E o Senhor conhece o pedido que está no coração de cada um dos Teus filhos. O Senhor trouxe aqui nessa última tarde da bênção deste ano, Pai. Não sabemos se essa é a última mesmo, Pai. Porque o Senhor pode voltar ainda hoje e não haver mais tarde da bênção aqui nessa igreja, Pai. Pois o Senhor está para voltar a qualquer momento. E o Senhor virá como ladrão de noite, Pai. Vai pegar muitas pessoas de surpresa. Mas os Teus filhos sabem que o Senhor está voltando. E sabem que o Senhor virá sem avisar. Como o ladrão vai à casa das pessoas para roubar e não avisa o dia nem a hora. Portanto, ó Pai, nós queremos Te agradecer por esses momentos que passamos aqui na Tua casa. Pai, como disse o Teu servo, um homem segundo o coração do Senhor, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Nós estamos alegres aqui na Tua presença, Pai. Que o Senhor venha atender cada um desses pedidos que estão escritos aqui, Pai. Abençoe, Pai, o Teu servo, o pastor Adriano, que ao longo de todo esse ano esteve aqui juntamente com as Tuas filhas e Teus filhos que colaboram com ele aqui, Pai. Abençoe a irmã Mara Amaral, o seu paizinho lá, Senhor. Abençoe a irmã Roxiane, Pai. Pai, restaure a saúde da Tua filha, Pai. Abençoe todos aqueles que se encontram enfermos em toda parte. Pois o Senhor, como dissemos aqui, é o médico dos médicos, o Todo-Poderoso. E para o Senhor nada é impossível. Pai, nós Te agradecemos pelo esse privilégio que o Senhor nos dá de estar aqui, transmitindo a Tua palavra. Em nome de Jesus, continue abençoando os Teus filhos. Que eles tenham um final de ano abençoado, o melhor final de ano das suas vidas, Pai. Que o ano de 2025 seja um ano de muita bênção e realização para todos os Teus filhos, Pai. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.